confesso a vocês que pela primeira vez eu subi nesse púlpito aqui, tremendo. Interessante, porque eu já ouvi uma pregação que dizia da seguinte forma: aquele que sobe humilhado, ele desce exaltado, e aquele que sobe exaltado, ele desce humilhado. Interessante que durante o percorrer eu falei: Senhor, como é que eu vou falar de uma situação na qual eu estou vivendo com ela? Como é que eu vou falar de uma situação na qual eu tenho provado dia após dia na minha vida? Eu vou me expor, vou entrar numa situação que possa realmente expor a minha vida? O Senhor falou: não. Vai ter pessoas que vão estar com a mesma situação que você possa estar passando hoje. Você já se perguntou, já olhou para a pessoa que está do teu lado e disse para ela assim, já deu uma boa noite para a pessoa que está do teu lado? Você conhece a pessoa que está do teu lado? Já deu aquele sorriso para ela assim? E ela trocou o copo. E ela sorriu para você? Às vezes a pessoa está aqui nessa noite, simplesmente te dando um sorriso, mas às vezes você não sabe como é que ela está por dentro. Não sabe o que ela está passando, não sabe qual é a situação, qual é a dificuldade, o que está proporcionando ela estar aqui hoje. E tenha certeza de uma coisa: você não vai sair desse local da mesma forma que você entrou. Eu tenho certeza que você não colocou teu pé aqui nesse local, não foi à toa. Eu tenho certeza que nessa noite você vai sair com algo novo na sua vida. Porque desde o início aqui, existe um ar profético nesse local. Desde o início aqui, cada louvor entonado aqui, cada palavra ministrada que houve aqui nesse altar, foi o intuito de movimentar os céus nessa terra, para que possa você hoje aqui receber algo novo nesse local. Eu quero que você esteja bem receptivo da seguinte forma, tá? Porque em Atos 2, houve um derramamento do Espírito Santo do Senhor. E é o que vai acontecer aqui nesse local hoje. O interessante é que a palavra diz ali da seguinte forma, que começavam a falar em línguas, mas muitas pessoas pensam que estão falando em línguas estranhas. Não. Existiam vários povos ali, e a mesma língua que era falada ali, todos ouviam a palavra na sua linguagem. E muitos ali pensaram, até caçoaram, falando que estavam embriagados com bebida forte. Mas tenha certeza de uma coisa: existe algo novo nesse local para a tua vida. E agora, você só vai receber com um segredo. Um vinho novo só pode ser colocado em odre novo. O que é o odre? É um reservatório de couro, que com o tempo ele endurece. Eu não quero que você esteja nessa noite como reservatório, que não possa ser enchido hoje. Eu quero que você abra o teu coração para que você possa receber algo novo na tua vida hoje. Que você não possa receber simplesmente alguma coisa que possa estourar você, mas que você possa sair daqui repleto e cheio da presença do Senhor sobre a tua vida. Poxa, você não sabe o que eu estou passando. A mesma espada que corta para aí, ela corta para cá. Então, feche os olhos comigo nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença nessa noite, ó Pai. Só o Senhor sabe como é que estão os nossos corações, a nossa vida e a nossa alma. Mas nessa hora o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir no meio do Teu povo. Tem liberdade para tocar os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma. Para que possamos estar receptivos à Tua presença. Para que possamos, Senhor, estarmos aqui de corações abertos a Ti. Que nós não entramos nesse templo aqui simplesmente, ó Pai, para ouvir uma palavra qualquer, não é simplesmente, ó Pai, para chegar aqui e falar: ó Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te exalto, mas que possamos estar aqui exaltando o Teu santo nome de todo o nosso coração. Nessa hora, Pai, seja um com cada servo Teu, seja um com cada um que se encontra aqui nessa noite. Que a palavra que vai ser entronada aqui, liberada nesse altar, não possa ser, Pai, simplesmente uma palavra vã, que vai coar como um vento, mas sim que possa penetrar como uma faca de dois gumes, Pai, em nossos corações nessa noite. Que nós venhamos aqui sair com a resposta da Tua presença sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? A palavra hoje está em 1 Reis, do capítulo 17, do 8 em diante, do 8 ao 16. 1 Reis,
Todos acharam aí? Ou, o interessante aqui, que antes do pastor me convidar para pregar aqui, eu já estava ruminando essa palavra. E ela vinha. Eu falei, qual o tema que eu posso dar para essa palavra? Veio um tema assim, eu até brinquei com a sua filha, falei, poxa, eu pensei nela o tempo inteiro usando essa palavra. Interessante, eu falei, o tempo todo eu pensava nela. Eu falei, qual o tema que eu poderia dar para essa palavra? A morte está na panela? Porque você sabe que é de uma viúva, que ela só tinha somente um punhado. Ou, diferente, o último punhado não é o fim. Qual seria o melhor tema para essa pregação? Podemos ler comigo? Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente à cidade de Serepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Continua. E ele foi a Serepta. Quando chegando à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele o chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. E ela, porém, respondendo, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro, e um pouco de azeite e uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição e depois de a comermos, eu e meu filho morreremos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com que você tenha e traga-o para mim. Depois faça algo para você e seu filho. Amém? Glória a Deus. O interessante, meu irmão, a palavra lançada ali, é que quando o homem de Deus, ele está com uma palavra profética na vida dele, ele simplesmente fala assim, não temas. É muito fácil falar para uma pessoa, não tenha medo. Não ter medo é muito simples. O medo, ele pode te transformar, ele pode paralisar, ele pode fazer com que você recue de muitas situações. Eu estava lendo, por que o leão, ele ruge antes de atacar a presa? Aquele som, daquele rugido, ele paralisa o animal antes dele atacar. Às vezes hoje pode ter um leão rugindo dentro de você, mas você vai usar esse rugido para paralisar aquilo que faz você perder sua fé. Porque hoje o que Deus tem para a tua vida e para a tua casa vai transformar uma mudança surreal naquilo que você almeja, naquilo que você quer. Quantos estão comigo? Dêem glória a Deus aí. Vamos lá, a farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor haver chuva sobre a terra. Essa foi uma palavra na qual esse profeta lançou antes mesmo de conhecer essa viúva. Ele chegou para o rei Acabe e disse, não haverá orvalho nem chuva nesse local. E ali, desde o momento que lançou aquela palavra, secou. Não houve mais chuva, nem muito menos orvalho. Mas você vê como é que funciona a proteção de Deus sobre a vida do homem. Mesmo eu estando aqui diante de uma palavra, mesmo aqui eu colocando uma palavra, Deus há uma profecia sobre a tua vida, sobre a tua casa, a sua família, para te proteger. Ele fala assim, homem de Deus, é você nessa noite. Eu não vou citar simplesmente o nome do profeta, eu vou citar o homem de Deus, a mulher de Deus que já é nesse local. Se recolhe. Vai para a caverna, porque ali você vai beber água daquele ribeiro, e eu vou dar ordem aos corvos, que te trago de comer. O interessante é que o corvo é um animal, que tudo quanto é filme de terror você vê, que ele precede a morte. O corvo, ele é um animal altamente inteligente, ele é um animal altamente
que ele consegue se cuidar sozinho, ele não depende de ninguém. Mas ali, Deus ele deu a ordem ao que é mais improvável, no provável, para que possa alimentar uma palavra na qual ele lançou. O improvável aqui nessa noite pode ser o provável sobre a tua vida. No meio de uma dificuldade, há sempre uma possibilidade de um crescimento de algo novo sobre a tua vida. Então, quando foi lançada a palavra aqui desde o início, você vai ter que, nessa noite, mudar o teu recipiente. Porque você vai ser cheio de um vinho novo nesse local. Você vai ser cheio de uma unção nova na tua vida. Porque você vai ser lançado para um local diferente. Não importa a situação. Você acha que eu estava mal lá no Rio? Eu estava muito bem. Vidinha, tranquila. Não é não, Robson? A empresa rendendo, tudo normal, tudo bom. Tiro de um lado, tiro do outro, mas a minha vida estava boa. Como aquele profeta. Ele estava na caverna, bebendo aguinha gelada, comia de manhã, comia à noite. Eu estava dentro da minha zona de conforto. Qual é a zona de conforto que você está hoje? O interessante, meu irmão, você pode estar dentro da tua zona de conforto, você está numa situação que é agradável a você, que é agradável aos teus olhos. Mas Deus ele tem algo diferente para a sua vida. Se você for ver lá em Isaías 55, do 9 a 11, diz a seguinte palavra. Você pode abrir para mim? Isaías 55, do 9 a 11. Como os céus são mais altos do que a terra, assim é o meu caminho mais alto do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve desce do céu e não volta para lá sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para ele produzir semente para o semeador e pão ao que comer, assim ocorrerá com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas o que eu desejo atingirá o propósito para o qual o enviei. Amém? Já posso até fechar a Bíblia por aqui, meu irmão. Aí você vê quando é o propósito na vida de um homem. Quando é lançado diante dele, Deus ele opera milagres no mais improvável que é na tua vida. Aí, o profeta se encontrava numa zona de conforto na qual eu estava. Vida boa, local bom, casa boa, conta bancária razoável. E aí? O que eu faço? No final de semana, minha esposa falou assim, vamos embora. E eu ouvi a palavra de Deus. Saí da minha zona de conforto. E qual é a zona de conforto que você está hoje? Às vezes o tipo de zona de conforto que você está não é agradável a Deus. A zona de conforto que você se encontra hoje não é o propósito que Deus tem para a tua vida. Você precisa dar um passo para que você possa ver que Deus possa operar de uma forma diferente na sua casa e na sua família. Às vezes, meu irmão, a zona de conforto que você está, ela te prende. Às vezes a tua zona de conforto hoje, ela traz você numa prisão, na qual pode romper ou tirar o propósito de Deus que tem na tua vida. Qual é a tua zona de conforto? Por que você, ultimamente, você não tem se testado? Ido além daquilo que você precisa, ou daquilo que você almeja? Sabe quantas vezes eu vim para Blumenau para poder tomar uma decisão? Foram de 10 a 11 vezes, né, minha esposa? 9 vezes, dirigindo. Eu já tirava a mão do volante, meu carro vinha sozinho. E chegava aqui. Mas eu fui em busca de um propósito. Só que aquela situação, todo propósito, existe algo que você tem que romper. Para todo propósito na tua vida, você tem que romper alguma coisa. Todo propósito na tua vida, você tem que se doar em alguma coisa. Tudo na vida existe um sacrifício, no qual você vai percorrer, e no qual você vai exercitar, e ver que Deus ele vai transformar a sua vida e sua casa. Imagine a situação agora. Aquele homem sai de onde que ele estava. Possivelmente eu olhei aqui assim, poxa, vá
para a cidade, que eu vou ordenar uma viúva que te sustente. Da mesma forma, eu imagino o profeta ali pensando, poxa, se Deus ele mandou os corvos me alimentar, no mínimo aquela viúva ali, ele deve ser rica, tá? Tem uma casa boa, mesmo tendo a seca, mesmo tendo a escassez, porque se ele me mandou os corvos me alimentar, possivelmente aquela viúva ali, ela vai estar, vou estar bem, vou estar com uma casa boa, uma cama boa, e eu vou parar de dormir no chão. Chegando até aquele local, ele viu a situação daquela cidade, ele viu a situação daquela mulher. Se imagine, agora, ela era uma viúva, havia fome na terra, a seca vinha atingindo toda a região, ela tinha um filho para cuidar. Quem aqui é capaz de tirar da boca do teu filho para dar para o próximo? Já se imaginou isso? Debaixo de uma palavra só, você falar assim, poxa, eu imagino um punhado, só, e um homem que eu nunca vi, ela ainda diz, eu vou fazer de acordo com o teu Deus, não é de acordo com o que eu tenho, do que eu sou, é de acordo com o teu Deus. O meu filho, ele sai, agora não é mais um bebê, tá? É um homem. Até para os meus filhos eu falo da seguinte forma, meu filho, você vai para a praia, você e está o seu amigo, está aqui o meu amigo que te convidou para te levar para a praia, está os dois morrendo afogado, qual que você salvaria primeiro? Seria seu filho, concordam comigo? Nem que eu morreria depois tentando salvar o filho do meu amigo, mas primeiramente, até por instinto, eu vou salvar primeiro aquele que é meu. Agora, imagine o instinto de mãe, na qual ela se retirou da boca do teu filho para poder dar na boca de um profeta. Ela se colocou na situação dessa mulher? O que levou ela a fazer isso? Eu pensei o tempo inteiro, o que agia no coração daquela mulher, de tirar da boca do teu filho para dar para a boca de um profeta, simples assim, porque simplesmente eles vinham comer e iam morrer de qualquer maneira, mas pelo menos uma mãe, ela poderia atenuar a morte do teu filho, ela poderia até morrer primeiro, mas ela ia atenuar aquilo ali, ela não ia aceitar que o filho dela viesse a morrer, se ela desse pelo menos mais um dia de vida para aquela criança, ela estaria satisfeita com a situação. Sempre há uma esperança para uma mãe, e naquele momento, ela colocou a esperança dela, simplesmente na voz de um profeta. Onde é que você tem colocado a tua esperança nessa noite? Na mão de quem? Na mão de quem você tem colocado os teus propósitos, a sua vontade, o seu querer, o seu ser? Onde é que está hoje? E ela estava preparando aquilo que ela achava que seria a sua última refeição. Mas existe algo poderoso naquela história. Quando aquela mulher estava contando que Deus já estava preparando, o que ela tinha, não tinha visto ainda. Ela dizia, é pouco dentro dela. Mas Deus dizia, é suficiente para eu começar. Talvez você tenha chegado aqui pensando que acabou, mas Deus manda dizer, não é o fim, irmão. Isso é para você, não é o fim. Sabe, eu não sou de profetizar, abrir a boca, dizer, isso não é o fim. Qual é a forma que você entrou aqui nessa noite? Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe as pessoas que vão colocar na sua vida. Deus sabe aqueles que vão movimentar a tua vida. Mas primeiro Ele vai te tirar da tua zona de conforto. Será que está bom o suficiente onde é que você está? Será que está bom o suficiente o que você precisa fazer? Será que você precisa passar por alguma coisa para que você possa aprender? Será que Ele vai precisar falar, levanta, vai para Serepta, vai para outra cidade, vai para qualquer local,
como Ele fez comigo. E a situação, ela sabia da seca, sabia da fome, sabia da farinha, ela sabia do azeite, ela sabia da necessidade daquela família. E agora? Qual é a necessidade que você tem? Qual o pouco que tem nas tuas mãos que você está olhando com os olhos carnais? Louvar aqui é fácil, sabe? Você levantar a mão aqui e dizer, Senhor, eis-me aqui, mas você está disposto a realmente se doar, abrir teu coração, despejar e falar, Senhor, realmente eu estou aqui, mas eu não estou vendo nada na minha mão, Senhor. É onde que o improvável pode ser provável diante do Senhor. No qual o improvável está na tua mão nessa noite. Quantos dons, quantos talentos, quantas coisas boas estão guardadas, jogadas num canto, deixadas para o altar. Porque simplesmente eu tenho olhado porque está na minha mão. Foi o que eu fiz. Eu olhei pelo que tinha na minha mão. Hoje, eu olho e vejo pelo que o Senhor tem sobre a minha vida. Quando eu estou aqui, colocando o tatame aqui, quando eu dou aula para essas crianças aqui, quando eu estou na escola, que eu não sei muito bem onde é aquela escola. Qual é que é o local, meu amor? Oi? Não sabe também. Eu só sei chegar até em casa, tá? Eu já vou fazer 1 ano e meio aqui, mas só sei chegar até em casa. Sabe? Chego ali, eu tenho 54 crianças. Adolescentes. Aí eu vou dar aula na Artex, mais 38 crianças. Aí eu vejo assim, Senhor, vale a pena. Quando chega uma criança daquela ali, poxa, eu passei a semana inteira esperando para estar aqui para treinar contigo. Rasga o teu coração. Ou quando a criança te abraça assim no início do treino, ele já te abraça, obrigado por o Senhor estar aqui me dando o seu tempo para estar aqui comigo. Aí eu estava simplesmente olhando para aquele punhado que eu tinha lá no Rio. E hoje eu estou percebendo que ontem é passado. Amanhã a Deus pertence. E hoje é um presente único de Deus na minha vida. Porque eu vou me preocupar com o que tem que acontecer amanhã, porque se hoje já é uma dádiva na qual o Senhor me colocou, simplesmente de eu acordar e me levantar e ver, poxa, eu olhar para o lado, a minha esposa está bem, olhar para os meus filhos, poxa, é maravilhoso, e eu estou preocupado com o que há de colher amanhã, porque é bem de se preocupar, se o lírio e os passarinhos do campo eu dou de comer, que não são tão importantes quanto a você. E você tem as crianças na sua mão, e você cuidando delas ali, você tem ideia do que é isso? Eu chegar aqui no tatame aqui, as crianças brincando, falando, faz aviãozinho comigo, sabe? Cara, isso é surreal. E você chegar numa escola, pode estar chovendo, caindo relâmpago, granizo, as crianças vão estar com o tatame pronto para eu dar aula para eles. E eu olhando para o punhado que está na minha mão. E Deus conhece a tua situação antes mesmo de você abrir a tua boca. Sabe? E você está preocupado se a tua oração é pouca, ou é insuficiente, ou se está na tua mão sem você poder fazer nada. O que você tem nessa noite? Você pode estar passando por uma luta que ninguém conhece, somente, mas Deus conhece a tua luta. Você pode estar sorrindo por fora, mas enfrentando a batalha por dentro. O homem em si, tá? Ele luta todo dia. O interessante é que o pastor falou domingo aqui dos homens, né? Vem em cima da gente com força. Só que aquela situação, o homem quando está muito quieto, muito parado, ele está pensando no dia de amanhã. Ele está pensando na situação na qual ele vai enfrentar. E ele vai olhar para aquele punhado e falar, Senhor, eu só tenho isso. Mas o pouco na presença de Deus se torna muito.
O pouco na mão do homem não é nada, mas o pouco na mão de Deus transforma a tua vida, a tua casa e a sua família. Um processo na qual você está na mesa com a tua família, isso não tem preço. Um processo na qual hoje, eu consigo estar com os meus filhos. Coisa que eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 10 horas da noite. E eu estava olhando sobre aquele punhado. Hoje eu consigo almoçar com os meus filhos, consigo buscá-los na escola. Hoje eu consigo estar com os meus filhos. Coloca Salmo 139, do 1 ao 3, por favor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quanto eu me sento e quanto eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo a palavra me chegar, a língua, Tu, Senhor, já conhece inteiramente. Tu me cerca por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento maravilhoso demais para mim é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar? Se Teu Espírito, para onde poderei fugir da Tua presença? E você hoje? Deus conhece você, Deus conhece a sua casa, Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece exatamente onde você encontra, o que você está fazendo. Deus sabe tudo que tem dentro de você. Porque você continua olhando para o punhado que está na tua mão? Porque você continua olhando para a limitação na qual o homem determina para você? Se você continuar olhando para aquele punhado, você simplesmente vai olhar assim: a morte está próxima da minha casa. Simples assim. A crise pode até esconder você dos homens, mas você nunca esconderá você de Deus. A tua crise não vai esconder, o teu sorriso não vai esconder. A situação na qual você está vivendo hoje não vai te esconder, porque Deus sonda e conhece o teu coração, conhece a tua vida, a tua casa e a tua família. Então, aquilo que acontece não vai determinar o teu futuro, porque a dádiva é hoje, o presente na qual você vive, se coloca diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Há quanto tempo você não fala assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me, fala comigo, me usa. E Deus não precisa de muito para fazer um milagre. No versículo 12, ele diz assim: tenho somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E aquela mulher dizia assim, como você pode estar dizendo hoje: eu só tenho somente isto. Essa palavra revela a visão dela. Ou qual é a visão que você está tendo hoje? Às vezes você está olhando simplesmente para o pouco que você tem, mas você não pode estar olhando para o muito que Deus pode transformar na tua vida. Você pode estar olhando para uma situação na qual você entrou hoje, numa crise, numa situação na qual você fica desesperado. Meu irmão, já perdi noite de sono, porque eu simplesmente acordei, eu estava com um valor determinado na minha conta. Eu dormi e acordei, aquele valor sumiu. E para você ver, meu irmão, eu tenho 5 funcionários. Trabalho com 4 locadoras. Isso no Rio de Janeiro. Então eu tenho que ter um giro de caixa bom. Ou como dizem os empresários, eu preciso ter um lastro para que eu possa rodar a máquina dentro da empresa. E você acordar sem esse lastro? Você tem ideia do que é isso? E o que você faria nessa situação? Perdi o sono, fiquei sem dormir, porque eu estava olhando para aquele punhado. Isso aconteceu, irmão, no 2º mês que eu botei o pé em Blumenau. Até hoje eu não consegui ainda recuperar. Mas nenhum momento ficamos sem ser supridos por Deus. O interessante, né? A pessoa vê o cara sorrindo, o cara brincando, o cara pulando, às vezes não sabe
o que realmente acontece quando você toma uma decisão, quando você almeja alguma coisa. Porque eu falei para minha esposa, eu estou no Rio, a minha conta foi zerada, os meus cartões foram travados, eu não tenho como voltar para casa. Você tem ideia do que é isso? Você ficar trancado na tua empresa e você não ter como voltar para casa. Aquele dia nós chegamos do shopping, isso aqui é minha filha, para quem não conhece, lá do Rio, tá? Foi no dia que nós voltamos do shopping, acabei de deixá-la em casa, eu abri, falei, meu Deus, e como é que você não infarta na hora? É só Deus mesmo, cara, só Deus. Porque aquela hora, se você infartasse ali, estava bem. Ela recebia o seguro de vida, está bem para a patroa. Não é não? Mas ali, a morte não estava naquela situação. Porque nós, como homem, você espera assim, cara, infartando aqui, ela está bem, acabou, vai receber o seguro, acabou. Que é, amém, minha esposa, amém. Você entende a situação? Às vezes você entrou aqui hoje, se lamentando por uma coisa tão pequena, se lamentando às vezes por uma situação na qual você olhar assim para aquele punhado e dizer, poxa, o que eu vou fazer com isso? Estamos há 1 ano e meio, o Deus tem suprido dia após dia, eu tenho pagado todas as contas, não ainda recuperei o lastro da empresa, mas a empresa tem movimentado mais do que movimentava antes. Tem suprido as necessidades mais do que tem suprido antes. Por causa de uma palavra só. Vai. E tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E eu parei de me preocupar com o amanhã. Eu parei de aprender a viver o presente de Deus, que você acordar todo dia. Eu vou dizer uma coisa para você. Aí você olha assim, o que eu vou usar, o que eu vou fazer com o punhado que eu tenho? Moisés tinha apenas o quê? Uma vara. O que ele fez? E você, o que você pode fazer com o que está na tua mão hoje? Davi tinha apenas uma funda. Qual gigante que você tem que derrubar essa noite? O que você tem que jogar por terra nessa noite? Às vezes o maior gigante não é nem a tua luta, pessoal. O maior gigante que você tem que derrubar hoje é você. O maior gigante que você tem que derrubar nessa noite é o seu ego. O maior gigante que você tem que derrubar nessa noite é o seu querer. O maior gigante que você pode derrubar nessa noite é a tua própria vontade, o teu ser, o teu querer. Porque possa se esvaziar de você e se encher da presença do Espírito Santo de Deus, é o que às vezes está faltando para um homem nessa noite, para uma mulher que está aqui nessa noite, se esvaziar de você mesmo, se encher da presença do Senhor. O que falta para você se encher nessa noite? Aquela viúva só tinha uma farinha e um pouco de azeite. O que você tem hoje para o Senhor? Será que a tua zona de conforto está bem? Está estável para você hoje? Deus, Ele não pergunta quanto você tem. Deus, Ele pergunta se está disposto a confiar nele. Vou repetir. Deus não pergunta quanto você tem. Ele te pergunta se você está disposto a confiar no que Ele pode fazer sobre a tua vida. É isso que Ele precisa de você. Não despreze aquilo que Deus colocou na tua mão. Pode até parecer pequeno, pode parecer simples, pode parecer insuficiente, mas quando aquilo temos colocado nas mãos de Deus, Ele faz multiplicar, Ele faz transformar, Ele faz a diferença. Às vezes você diz assim, eu não tenho força, eu não consigo andar, não consigo trabalhar, eu não tenho pouca experiência, a minha fé é pequena. Pode dizer uma coisa a você, se fosse pequena, você não estaria aqui nessa noite. Não estaria aqui nessa noite. E você está no local certo, no momento certo, na hora certa, para que Deus possa modificar e orar, fazer a diferença na tua vida. Mesmo que o punhado que tem no teu coração, na tua mão, seja pequeno, seja suficiente. Zacarias 4,10 diz que, porque desprezais o dia das coisas pequenas,
Às vezes a gente despreza. E a hora vai embora, eu não estou nem na metade. Oh, Deus. Vou pular um pouquinho. E ali, aquela mulher, ela confiou na situação na qual ela estava ali. E quando ele pediu para que ela buscasse água, ele mandou que ela parasse novamente, que trouxesse um punhado, um bolinho para ela. E você hoje, o que você pode trazer para a presença do Senhor? O interessante, quando Deus ele faz um milagre, aquele milagre não significa no qual você não vai morrer por outra situação. Mesmo aquela mulher vendo, tocando, sentindo, tendo um milagre ali, da provisão de Deus sobre a vida dela, você vai ler mais um pouquinho mais à frente, você vai ver que aquele filho daquela mulher, ele sofreu de uma enfermidade na qual ele morreu. Como é que pode, Senhor, se eu estou provando das tuas bênçãos, eu vi agora um profeta pegar e falar que com o azeite da panela não vai faltar, e a farinha não vai cessar enquanto não houver chuva na minha vida, enquanto houver chuva nessa terra, não vai cessar. Por que que meu filho veio a padecer? Porque meu filho, na qual eu retirei da boca dele, dei para a boca do profeta, o meu filho veio falecer. E a mesma dúvida. Agora eu volto para a minha pessoa, mesmo provando tudo isso, teve dias que eu perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Poderia ser da mesma forma que aquela mulher falou. Por que que o meu filho não morreu comigo antes? Por que que atenuou a morte do meu filho? Para que possa agora eu estar sofrendo novamente. Onde eu estava sofrendo por antecipação, agora eu estou sofrendo por estar vendo o meu filho morrer morto. E mais uma vez aquele profeta fez aquele milagre. E aquela mulher simplesmente disse assim, hoje eu sei que existe Deus em Israel, e Ele está sobre a tua vida. E meu irmão, minha irmã, para passar um pouquinho mais à frente, você vai vendo que o profeta, ele lutou contra os profetas de Baal, destruiu todos os profetas de Baal. Mais uma vez ele se levantou numa situação na qual ele estava no Monte Carmelo e disse da seguinte forma para aquele jovem: vai, desce e olha para o mar. O que você está vendo? Ele voltou, não vejo nada. Pode ser você aqui nessa noite. Você não pode estar vendo nada na sua vida, a situação não melhora, as coisas não mudam na sua vida, o azeite, ele não vem sobre a tua casa, a farinha, ela não multiplica na tua família. Mas qual é o sinal que você precisa nessa noite? Mesmo aquele jovem não vendo, ele mandou que aquele jovem descesse 7 vezes. E na 7ª vez, aquele jovem voltando, ele disse assim: Elias, eu só estou vendo uma nuvem. E mesmo assim dá tamanho da mão de um homem. O que você está vendo hoje? Se pouco para Deus é muito. E você, como profeta aqui nessa noite, você tem que relatar da seguinte forma: ouço o sinal, eu ouço um barulho de uma grande chuva numa terra seca. Essa terra seca pode ser sua casa, essa terra seca pode ser sua família, mas quando você levantar a tua mão e profetizar que eu vejo um sinal, você vai ver o sinal da grande chuva de bênção sobre a tua vida e a tua casa. Não importa simplesmente você olhar para o punhado, o pouco que está na tua mão, o pouco que foi colocado sobre a tua vida. Existe um sinal para você aqui nessa noite. Vou chamar os músicos aqui, que vocês possam me ajudar nesse momento aqui. E qual é o sinal que você tem hoje para você? Às vezes vocês podem estar na situação na qual eu fiquei.
se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Por que eu estou nessa situação? É por quê, quem sabe, quando, onde? Mas, meu irmão, existe um sinal para a tua casa, para a tua família. Existe a marca do Cordeiro na tua casa. Você foi levantado não simplesmente como um homem qualquer, uma mulher qualquer. Você foi escolhido e separado desde o ventre da tua mãe. Eu estava vendo que na loteria você tem 1,5 milhão de chance para você acertar. Agora, para você ser fecundado, são 4.700.000 a possibilidade que você tem de nascer. E você vai dizer que você está olhando para o punhado que está na tua mão, pelo pouco que foi colocado, por uma situação na qual surgiu hoje para você. Se existe um sinal do tamanho da mão do homem, meu irmão, significa que é um sinal de uma grande chuva de bênção sobre a tua vida, a tua casa. Depende da situação na qual você vai se proporcionar essa noite. Se tiver que você andar, correr 7 vezes até ver um sinal na tua vida, faça, porque o Senhor Ele é contigo. Não importa a situação que você vai acontecer, não importa o local que você vá, o importante é que o Senhor está na tua vida para transformar, modificar e restaurar o pouco que você tem. Não adianta, meu irmão, eu estar numa situação na qual eu estava, me sentindo razoavelmente bem, mas hoje eu vejo, com quase 100 crianças na minha mão, eu vejo que a situação do Senhor está sobre a minha vida, porque eu tenho vidas ali que eu posso simplesmente contaminar todas elas, mas não, eu trago uma bênção, trago uma palavra de esperança, trago uma palavra de salvação, trago uma palavra de cura, trago uma palavra de libertação. Às vezes falta um pai, eles encontram às vezes num jiu-jitsu ali, para saber, poxa, eu posso ser um grande homem, porque eu ainda vejo um sinal do tamanho da mão de um homem. Às vezes o punhado que meu pai me deu na minha vida, hoje eu encontro nessa igreja algo novo que possa ser multiplicado na minha vida, na minha mão. Qual é o punhado hoje que você possa multiplicar? Você ainda vai olhar para aquele pouco de azeite? Você vai olhar para aquele pouco de farinha? Você vai ficar trancado numa caverna? Você não vai obedecer? Você vai ficar dentro da tua zona de conforto? Ou você vai fazer alguma coisa? Começa a descer o monte, meu irmão. Começa a subir e descer se for necessário. Sobe o monte, desce o monte, com o joelho no chão, volta e vê que há um barulho de uma grande chuva sobre a tua vida. Se esse é o sinal, se esse é o momento, fica de pé comigo nessa noite e vamos buscar essa chuva de bênção na tua vida.